A verdade oculta sobre Jesus revelada agora. E se te ensinaram só parte da verdade sobre Jesus? O novo filme de Mel Gibson sobre a ressurreição está mexendo com algo muito mais profundo do que cinema. Porque não é só um filme, é espiritual. Nas redes está circulando uma ideia perigosa e certa de que existem textos antigos que nunca chegaram até você. A chamada Bíblia Etíope, uma versão que inclui livros removidos, que falam de anjos caídos, de forças espirituais e de um mundo invisível que sempre esteve aqui. Mel Gibson descreve seu novo projeto como épico e dividido em duas partes, explorando os acontecimentos após a crucificação. Durante suas pesquisas, ele teria mergulhado em textos antigos e tradições pouco conhecidas, chegando até referências da Bíblia Etíope. O ponto mais intrigante é a ideia de revelar onde Jesus esteve nos 3 dias antes da ressurreição. Segundo relatos, Jesus teria descido até o inferno para libertar os justos e confrontar os anjos caídos. 3 dias de silêncio na terra, mas de batalha no invisível. Assim, o filme não apenas continua a história de a paixão de Cristo, mas abre espaço para uma narrativa que toca em segredos ocultos, revelações espirituais e interpretações que podem transformar a maneira como entendemos a Semana Santa. E há um detalhe histórico. No século IV, o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, 325 d.C., influenciou quais livros seriam aceitos na Bíblia oficial, deixando de fora textos considerados perigosos para a ordem política e religiosa da época. Textos como o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomás, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Proto-Evangelho de Tiago, o Livro dos Jubileus e o Livro de Enoque foram deixados de fora. Esses escritos falavam de anjos caídos, de segredos espirituais e de uma liberdade que poderia desafiar o poder da Igreja. Por interesses políticos, para manter o povo submetido a uma narrativa única. Agora, vamos entender o que cada um desses livros traz. O livro de Enoque é talvez o mais misterioso e o mais impactante dos textos antigos. Ele descreve a queda dos vigilantes, anjos caídos que se relacionaram com humanos e ensinaram segredos proibidos. Esses anjos trouxeram conhecimento oculto, como armas, feitiços e encantamentos, mudando o destino da humanidade. O livro de Enoque fala de batalhas espirituais e de julgamentos divinos, onde esses anjos seriam condenados por terem corrompido a criação. Ele também descreve visões celestiais, com Enoque sendo levado aos céus, para ver tronos, anjos e dimensões invisíveis. Esse texto é citado indiretamente no Novo Testamento, mas foi excluído do cânon ocidental, porque falava de segredos que poderiam mudar a forma como entendemos a fé. E é exatamente esse tipo de revelação que Mel Gibson promete mostrar em seu novo filme. Não apenas a ressurreição, mas também o que aconteceu nos 3 dias ocultos, quando Jesus desceu ao mundo invisível para confrontar forças espirituais e libertar os justos. O livro de Enoque é como um mapa, um guia para entender essas batalhas e para perceber que há muito mais do que aquilo que nos ensinaram. Os chamados evangelhos apócrifos são textos antigos que falam da vida e dos ensinamentos de Jesus, mas que foram deixados de fora da Bíblia oficial. Apócrifo significa oculto, não porque fossem falsos, mas porque foram considerados perigosos para a ordem da Igreja e do Império.
Entre eles está o Evangelho de Pedro, um texto que descreve a crucificação e a ressurreição, com detalhes diferentes dos evangelhos que conhecemos. No Evangelho de Pedro, a responsabilidade pela morte de Jesus é colocada mais fortemente sobre Herodes e os judeus, e menos sobre Pilatos. E já sabemos que foi assim. Ele também descreve a ressurreição de uma forma impressionante. Fala de dois anjos descendo do céu com aparência grandiosa e de Jesus saindo do túmulo com uma cruz que falava. Essas imagens são simbólicas, místicas e muito diferentes da narrativa oficial. O Evangelho de Pedro mostra que havia outras versões da história que foram silenciadas. E é justamente esse tipo de revelação que Mel Gibson promete trazer em seu novo filme. Não apenas a ressurreição, mas também os segredos espirituais que estavam escondidos nos textos apócrifos. Agora para e reflexiona. Se até a ressurreição foi descrita de formas diferentes, o que mais não nos contaram? Se essa mensagem está tocando você, então compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque juntos vamos revelar o que foi escondido. O despertar é coletivo e cada gesto seu ajuda a espalhar a verdade. Os evangelhos apócrifos, como Pedro, Tomás, Maria Madalena e Filipe, apresentam visões alternativas da vida e ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Tomás é um dos textos mais misteriosos da tradição cristã primitiva. Ele não conta histórias da vida de Jesus, não, mas reúne cerca de 114 frases enigmáticas atribuídas a ele, como se fossem ditos secretos, como o reino está dentro de você e está fora de você. Quando você se conhecer, então será conhecido, e compreenderá que é filho do Pai vivo. Essa frase sugere que o reino de Deus não é um lugar físico, mas uma realidade interior e espiritual. Ou, divida um pedaço de madeira e eu estarei lá. Levante uma pedra e me encontrará lá. Essas palavras reforçam o caráter místico, mostrando que o reino não é distante, mas está presente em cada um de nós. Ademais disse: quem beber da minha boca se tornará como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. É uma frase que fala de união espiritual profunda, quase mística, entre o discípulo e Cristo. Muitas dessas frases têm caráter místico e simbólico, e por isso foram consideradas perigosas para a igreja oficial. Por que isso impacta? Essas frases reforçam a ideia de que Jesus transmitia ensinamentos secretos, voltados para quem buscava compreender além da superfície. Elas falam de autoconhecimento, de presença divina em tudo e de uma ligação direta com o espiritual, sem intermediários. Isso explica por que textos, como o Evangelho de Tomás, foram deixados de fora. Eles poderiam dar ao povo uma liberdade espiritual que escapava ao controle da igreja e do império. Busquem as outras frases do Evangelho de Tomás e meditem sobre elas. O Evangelho de Maria Madalena mostra Maria como discípula próxima e portadora de revelações espirituais. Ela fala de uma ligação direta com o divino, sem necessidade de intermediários. Entre suas revelações está a ideia de que a verdadeira salvação
vem do conhecimento interior e da união com o Espírito. Maria é apresentada como alguém que compreendeu segredos que os outros discípulos não estavam prontos para ouvir. O proto-evangelho de Tiago é um dos textos mais antigos e fala de algo que quase nunca é contado. Ele descreve a infância de Maria, mostrando como ela foi consagrada desde cedo para servir ao divino. Conta que Maria foi apresentada no templo, ainda criança, e cresceu em pureza e devoção. Esse texto também fala do nascimento de Jesus, com detalhes diferentes dos evangelhos oficiais. Ele descreve a presença de parteiras e até de uma luz divina que encheu o lugar no momento em que Jesus nasceu. O proto-evangelho de Tiago reforça a ideia de que tanto Maria quanto Jesus já estavam cercados de sinais sobrenaturais desde o início de suas vidas. Esses detalhes foram deixados de fora da Bíblia oficial, mas permanecem na tradição etíope como testemunhos de uma história mais ampla e muito mais espiritual. Agora pensa comigo, se tudo isso estava na Bíblia etíope e foi removido, o que mais não nos contaram? O livro dos Jubileus é chamado por alguns de Pequeno Gênesis. Ele reconta a história bíblica, mas em ciclos de tempo, em períodos de jubileus, mostrando que toda a criação segue uma ordem espiritual. Esse texto dá grande ênfase ao papel dos anjos, mostrando que eles não são apenas mensageiros e guerreiros que lutam contra forças invisíveis. O livro dos Jubileus também reforça a ideia de que existem leis espirituais que regem o universo, muito além das leis humanas. Ele descreve batalhas ocultas e revela que o mundo espiritual está em constante movimento, mesmo quando os olhos humanos não conseguem ver. Esse livro foi deixado de fora da Bíblia oficial, mas na tradição etíope, ele permanece como testemunho de que há muito mais acontecendo do que aquilo que nos ensinaram. Agora pensa comigo, se até os anjos e as batalhas invisíveis foram registradas, por que isso nunca chegou até nós? O livro dos Jubileus também reforça a ideia de que existem leis espirituais que regem o universo, muito além das leis humanas. Ele descreve batalhas ocultas e revela que o mundo espiritual está em constante movimento, mesmo quando os olhos humanos não conseguem ver. Esse livro foi deixado de fora da Bíblia oficial, mas na tradição etíope, ele permanece como testemunho de que há muito mais acontecendo do que aquilo que nos ensinaram. E é mais ou menos isso que Mel Gibson promete mostrar em seu novo filme. Não apenas a ressurreição, mas também o que aconteceu nos 3 dias ocultos, quando Jesus desceu ao mundo invisível para confrontar forças espirituais e libertar os justos. É quase como um spoiler espiritual, um vislumbre do que está por vir, e que pode impactar profundamente a maneira como entendemos a fé. O Evangelho de Filipe é um dos textos gnósticos que mais desafiaram a visão oficial da Igreja. Ele não conta histórias da vida de Jesus, mas fala de mistérios espirituais e de interpretações simbólicas sobre união e salvação. Vamos falar um pouco do Evangelho de Filipe, que descreve que a verdadeira união com o divino não acontece apenas nos rituais externos, mas dentro da alma, como um casamento espiritual entre o humano e o sagrado. Esse texto também fala dos sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, mas de forma mística
dizendo que eles são símbolos de uma transformação interior. O Evangelho de Filipe sugere que a salvação não depende da igreja, mas do conhecimento secreto e da experiência direta com o divino. Há ainda passagens que mostram Maria Madalena como discípula próxima e como alguém que compreendia mistérios que os outros não entendiam. Essas ideias foram consideradas perigosas, porque davam ao indivíduo uma liberdade espiritual que escapava ao controle da igreja. E é justamente por isso que o Evangelho de Filipe foi retirado da Bíblia oficial. Se até textos que falavam de união espiritual e de liberdade interior foram silenciados, o Evangelho de Filipe é relevante porque fala de união espiritual como um casamento místico, interpreta os sacramentos como símbolos de transformação interior e sugere que a salvação vem de uma experiência direta com o divino. Ideias que poderiam dar ao povo uma autonomia espiritual poderosa e perigosa para o poder da época. Por que isso nunca foi ensinado claramente? Porque durante 2 milênios, a verdade foi escondida sob camadas de controle e de medo. Por que certos textos foram removidos? Porque eles davam ao povo a chave da liberdade espiritual, uma ligação direta com o divino, sem necessidade de intermediários. E isso era perigoso para quem queria manter o poder. E por que, justo agora, isso está voltando à tona? Porque estamos despertando de um letargo de 2 milênios, de mentiras e de controle sobre nós. Esse tempo de silêncio está terminando. O véu está caindo e a verdade está voltando a falar. Estamos vivendo o início de uma nova consciência, um despertar coletivo que não pode mais ser detido. Assim como Jesus foi subversivo ao desafiar o poder do seu tempo, nós também estamos desafiando as narrativas que nos mantiveram presos. O controle está acabando e a liberdade espiritual está renascendo. E essa é a verdadeira ressurreição do nosso Cristo. Ele não renasce apenas em um túmulo vazio. Ele renasce em nós, quando finalmente compreendemos o que ele veio ensinar. Depois de 2 milênios de silêncio, de mentiras e de controle, o Cristo desperta dentro de cada um de nós. Essa é a ressurreição que transforma não apenas a história, mas a consciência humana. Estamos vivendo um despertar coletivo, um renascimento espiritual que não pode mais ser detido. O Cristo renasce em nós porque nós finalmente entendemos que sua mensagem era de liberdade, de amor e de verdade. O controle está acabando e a liberdade espiritual está renascendo. E essa é a verdadeira ressurreição do nosso Cristo. Ele não renasce apenas em um túmulo vazio. Ele renasce em nós, quando finalmente compreendemos o que ele veio ensinar. Depois de 2 milênios de silêncio, de mentiras e de controle, o Cristo desperta dentro de cada um de nós. Essa é a ressurreição que transforma não apenas a história, mas a consciência humana. Estamos vivendo um despertar coletivo, um renascimento espiritual que não pode mais ser detido. O Cristo renasce em nós, porque nós finalmente entendemos que sua mensagem era de liberdade, de amor e de verdade. E essa é a verdadeira ressurreição do Cristo. Ele renasce em nós,
porque finalmente entendemos o que ele veio ensinar. Depois de 2 milênios de silêncio, o Cristo desperta dentro de cada um de nós. Essa é a ressurreição que transforma não apenas a história, mas a consciência humana.